podcast Cinema Aventura. Começando mais uma temporada de podcast Cinema Aventura. Para você que chegou agora, nós somos o canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós temos esse canal aqui no YouTube com edições especiais aos sábados. Se você não for inscrito, se inscreva, dê o seu joinha por gentileza, senão você esquece. E para falar hoje de um tema excepcional, de um grande filme que marcou gerações, nós vamos falar de Pulp Fiction em seus 30 anos. Sim, um grande filme dirigido por Quentin Tarantino, lançado em 1994. Tradicionalmente começamos aí com um filme policial. Eu sou Marcos Damiani Wolff. Ele, nosso querido Adriano Vega Borges. Então, gente, vocês não detestam esses silêncios que incomodam, assim? O nosso poeta Evandro Jules Luiz. E eu queria dizer que o mundo é movido por coincidências. E também nosso convidado direto do Cine Alerta, ele, Alexandre Butt Luiz. Esse podcast vai ser impossível de não ter um monte de citação, porque Pulp Fiction é provavelmente o filme com maior parte de citação possível que as pessoas podem fazer no programa, né? Então aqui a gente vai ficar falando frase do filme o tempo todo, e vai ser isso, né? A gente vai ficar só aqui repetindo o que eles falam do filme, porque é muito legal. É isso aí, várias referências, várias coisas aí. Falando nisso, eu tô com uma referência ao filme na minha camiseta. Cadê? Não dá pra ver, não. O que tá aí? É uma camiseta do Jules e tá escrito Does he look like a bitch? Eu não posso ouvir essa frase porque eu lembro de um vídeo meme que fizeram com a voz do Pato Donald. Que é a cena é ele com a voz do Pato Donald e o rapaz lá, né, que tá sendo subjugado por ele com a voz do Mickey. Say what again? Say what again? I dare you. I come again, you motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? Then why you trying? Aquilo é genial. Eu não consigo mais assistir Pulp Fiction, ver essa cena sem lembrar disso. Sabe que é curioso, porque quando eu assisti esse filme, eu não tinha noção nenhuma dessas referências, sabe? Nos anos 90. Então, tipo, pra mim depois que você vê, assim, eu acho que o negócio começou mesmo com Kill Bill, assim, que, né, o pessoal aí, o Adriano comentou até isso aí, que virou superstar, né? O Quentin Tarantino virou um superstar no Kill Bill, assim, da cultura pop, né? Mas aí, que nem o Alexandre falou, mas ali, já desde aquele comecinho ali, com o Pulp Fiction, já vem com gente, na verdade, se você pegar o Cães de Aluguel, começa com um diálogo sobre Like a Virgin, né? Então, pô, a história do cara é isso, é colocar essas referências todas, e eu acho que é muito legal do cinema do Tarantino. Se você assistiu lá nos anos 90, o Pulp Fiction, e tinha, sei lá, 15 anos, 12 anos, assistiu o filme, com 12 anos não é uma boa idade para ver Pulp Fiction, mas enfim, só pode ter assistido, né? E com o passar do tempo, se você gosta de cinema, se você passou a gostar de cinema e começou a assistir um monte de coisa, o filme vai crescendo. E aí, cada vez que você assiste o Pulp Fiction, você vai pegando outras coisas que talvez da última você não conhecia a referência que o Tarantino citou, sabe? Porque tem muita coisa ali. O cara, ele mesmo fala que deu a ideia dele fazer o filme todo em ordem não cronológica, né? Foi o Black Sabbath do Mário Bava. Então, porra, olha a referência que o cara vai buscar para fazer um negócio e que, sei lá, boa parte de quem assistiu Pulp Fiction pela primeira vez não conhecia isso. Talvez tenha ido conhecer depois e falar, foi daqui então. E o Pulp Fiction nem é um filme de antologia, se for ver. É só uma história grande sendo contada em ordem não cronológica, né? Mas, enfim, eu acho que uma das coisas mais legais do Pulp Fiction é justamente isso, que conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo mais bagagem para pegar coisas que o filme está referenciando, que talvez da última vez você não pegou.
Eu tinha comentado isso mesmo no episódio do Kill Bill, Alexandre, que o Tarantino ele é um filósofo, ele é um cineasta democrático que atinge muita gente, né? E ele simboliza essa figura pop mesmo de atingir todo mundo. Assim, desde o cara que quer uma coisa mais descompromissada até o cara que quer eu quero ver um filme onde tem uma produção mais lapidada, assim, quero ver plano de sequência, quero ver roteiro, até o cara que quer ver uma coisa mais descompromissada, assim, como consegue ver o Tarantino. Eu fiz uma comparação muito tosca, assim, no episódio do Kill Bill lá, que é uma coisa pessoal para mim, né? Da mesma forma que o Guns N' Roses foi uma porta de entrada para o rock, para mim, o Tarantino ele foi uma porta de entrada para um cinema mais autoral, de autor. E não à toa que muita gente se inspirou nele depois, a gente vai falar sobre isso, né, mais tarde. Uhum. Então, já entrando no filme, é que eu vou aproveitar, né, porque teve uma coisa que o Alexandre falou que eu achei bem interessante, porque ela já aparece na primeira cena, assim. Esses diálogos do Tarantino, que tem uma certa aleatoriedade, assim, neles, eu acho que ele usa isso muito bem para te dar uma impressão de naturalidade, entendeu? Uma impressão que aquilo são duas pessoas normais conversando, entendeu? Porque aquela primeira cena que depois acaba se revelando um assalto, ele começa com um casal discutindo uma coisa aparentemente banal numa lanchonete, tá ligado? E quando vira um assalto, que você fala, caralho, que foda isso, né? Os caras estão falando sobre uma coisa nada a ver, e vira um assalto, e no final, o que parecia aleatório daquele diálogo, né, acaba terminando e eles falando sobre quais são os melhores lugares para se roubar, tá ligado? Então, o diálogo acaba fazendo parte, né, dessa construção de cena, mas ele também cumpre esse propósito de dar uma impressão de que você tá assistindo pessoas comuns, né? De ser uma situação cotidiana. Ele dá uma impressão de cotidiano naquilo ali. E eu acho isso muito, muito bem feito da parte dele. E sobre esse assunto que tanto o Adriano quanto o Alexandre já tinham abordado, eu acho que o que é bem interessante do Tarantino é que ele referencia outros gêneros. O cinema dele, ele é claramente um cara que é fã de muita coisa, e ele não tem vergonha, assim, de fazer homenagens a outros gêneros, né? Igual o Kill Bill, que a gente já tinha falado, né? Pô, Kill Bill é um grande filme de homenagem ao cinema asiático, né? Filmes de Kung Fu, filmes de samurai, né? Ele faz uma homenagem, só que, claro, né? Do jeito dele, né? Não deixa de ser um filme Tarantino, em momento nenhum. O que é interessante também, pegando o gancho do que você está falando já, é que, ao mesmo tempo que ele reverencia muitos gêneros, ele desvirtua qualquer filme de gênero, né? Você vai ver um filme dele e, não é um filme... Mesmo Django, assim, que é vendido como um western. Na verdade é Southern, que se passa no sul, lá, eu acho, né? Aí... Tem muitos gêneros num filme só, assim, então... E isso é uma coisa que vai influenciar muita gente depois também. Nem sempre da melhor forma, né? Porque tem gente que faz errado, né? Mas como muita gente tirou as coisas erradas do filme, né? E do próprio Tarantino, assim. Porque toda essa parte de referência mesmo, eu acho que muita gente tira a mensagem errada, sabe? Eu acho que a parte de referência que ele faz é uma porta de entrada mesmo, para as pessoas conhecerem um monte de outras coisas, sabe? Sim. Como ele gosta, e meio que ele está convidando, tipo, cara, o cinema é plural, tem diretor para tudo quanto é gosto, tem gênero para tudo quanto é gosto, vai conhecer isso, vai saber de onde eu tirei essas coisas, e não fica só tentando me imitar, sabe? Eu acho que a mensagem que muita gente tirou foi o contrário, tipo, vamos tentar fazer um filme do Tarantino, e às vezes as pessoas que tentaram fazer um filme do Tarantino não tinham bagagem para fazer isso. O Gene Siskel, lá fazia aquele com Roger Ebert, né? Ele fala que desde o primeiro, do Cães de Aluguel, ele tinha percebido que o Tarantino queria mostrar as coisas que os outros filmes policiais não mostravam. Mas não no sentido de violência ou, sei lá, uma trama bem elaborada, não. É realmente, de fato, mostrar cenas que um diretor qualquer deletaria do filme dele. Sabe, só aquelas cenas de diálogos, como vocês estavam falando, né, diálogos naturais, e que aí o Gene Siskel até faz um parênteses, ele fala,
são diálogos que num primeiro momento é natural, mas quando você começa a analisar, você percebe que eles são nitidamente roteirizados, né? Tipo, pô, ninguém fala desse jeito, mas aqueles personagens falam e você acredita que eles falam daquele jeito. E a ação em si, ela não é importante, porque num filme de ação comum de Hollywood, o que seria importante na primeira cena do filme? O assalto. Provavelmente, um filme que começasse com um assalto, o diretor ia falar, não, mas esse diálogo aqui deixa quieto, isso aqui ninguém se importa. Vamos começar pelo assalto. A cena seguinte, que é do Jules, né, com o Vincent, indo até lá naquele cara, porque eles têm que ir lá cobrar do cara, qualquer um começaria deles já cobrando o cara. E não com uma conversa sobre como é que chama o quarteirão na França. Sabe? Então é isso, ele mostra o que está na margem do que normalmente a gente não via. E eu fico imaginando um roteirista indo assistir Pulp Fiction sem saber nada do filme, eu, sei lá, sabia que tinha ganho lá o Festival de Cannes, não sabia por quê, né? Chega lá, assiste ao filme e fica o tempo todo se perguntando, pô, mas então quer dizer que eu podia fazer isso? Dava para fazer isso? Dava para colocar uma história assim? Né? Pô, por que eu não pensei nisso antes? Porque ele é um filme que ele não é convencional, e ele não é convencional porque ele não segue a fórmula que Hollywood até hoje vive seguindo. A gente fala que ele foi influente, mas no grosso de Hollywood, a fórmula continua. Né? E o que ele trouxe, de fato, foram poucos que conseguiram trazer também. Vou puxar o que você falou dos anos 90, cara. Eu tenho duas provocaçõezinhas aí pra fazer no começo pra gente debater. Uma que é o contexto do filme dos anos 90, que os anos 90 foi uma década meio esquisita, né? Porque, assim, tem coisas assim que nos anos 90 não se conversam muito, assim, né? Uma década, assim, que começa do tipo... Começou com uma guerra, como é que eu vou dizer, televisionada, né? Quase um programa de TV. Aí você tem, tipo, uma falsa... Como é que eu vou dizer? A gente tá falando no contexto norte-americano, porque o filme é norte-americano, então a gente tem que fazer essa leitura. Aí você tem o meio dos anos 90 meio esperançosos, assim, tipo, não tem muita coisa, sabe aquele negócio, Bill Clinton chamar os caras da Palestina e da Israel, né, pra conversar, aquela coisa toda, aí tem aquela expectativa do novo milênio, tecnologia, né, que por um tempo era uma coisa assim, você vê que tem uma certa esperança ali, né. Só que assim, o Pulp Fiction vem num período que é assim... Aliás, muita coisa dos anos 80 foi rechaçada no começo dos anos 90, né? Tipo assim, Dark Wave foi pro pau, até o movimento punk virou até tema de filme infantil, né? Porque é um jeito de derrubar os movimentos assim, né? Colocando em filme infantil, na Tartarugas Ninja, por exemplo, né? Uma coisa assim, né? Então você vê que tem muita esquizofrenia aí no meio, mas todo mundo achando que, porra, olha os filmes que fizeram sucesso naquele ano. True Lies, Forrest Gump... Até mesmo a Lista de Schindler antes, que é um tema pesado, mas assim, não é um filme assim depressivo, né? É um filme triste pelo tema, mas não é uma coisa assim muito... Tem uma certa esperança ali no final, né? E o Pulp Fiction, apesar da sua violência ser assim... o filme é até bem violento, mas assim, tem humor negro, eu acho assim, que por mais violento que seja, não tem uma cena tão violenta quanto a cortando a orelha no Cães de Aluguel, né? Que pra mim é aquela... Sim. É bem pesado ali aquela cena. Então, o Pulp Fiction vem nessa toada, que nem o Adriano falou, né, que é em off, né, que o filme, ele tem uma leveza, né, apesar de ele ter cenas de violência, ele tem uma leveza, mas mesmo assim arranhou um pouquinho aquele negócio, pô, tá leve, mas tem alguma coisa estranha na América, né, uma coisa meio Twin Peaks, a coisa tá meio por baixo, assim, então talvez, complementando isso aí que você falou, Alexandre, dessas coisas que a gente não vê nos filmes, e aqui foi colocado, tipo assim, o cara indo no banheiro, tem uns detalhezinhos assim, então ele arranha um pouco com a violência dele, com os temas dele, eu acho, nessa superfície aí. Então, e ele nem é tão violento quanto a gente imagina. Exato. Quanto a gente lembra, inclusive. Você assistiu ao filme e fala, pô, mas essa cena, tipo, a cena que o Bruce Willis, né, pega a katana e corta o cara. Você não vê, né? Até a cena que ele pega a espada e finalmente enfia no cara, a espada tá fora do quadro. Parece um negócio meio tokusatsu aquilo lá, né, cara? Corta o cara fica de costas, assim. Mas tem muito do cinema oriental, né, do cinema asiático aí. Então você não vê a espada. Então tem muita coisa que a violência, ela tá mais na situação do que explícita em si.
Né? Tudo bem, tem cena que tem muito sangue, mas você não vê tanta violência como a gente imagina no Pulp Fiction. Tem muita gente que imagina, talvez sem ter assistido o Pulp Fiction, que ele é mega gore, né? E não é. Ele não é tão violento. E às vezes o Cães de Aluguel que... mesmo é bem mais violento. Que até se decepciona com o filme, né? Que vamos lá, vai ter tiroteio, vai ter muito sangue. Não, né? Não é Kill Bill, né? É bem diferente, né? E o Kill Bill também é uma violência, assim, exagerada a ponto de ficar meio engraçada, né? Então, eu ia falar justamente sobre essa provocação, esse questionamento que você fez, que eu acho que tem uma parada que você foi bem certeiro nisso, porque assim, os anos 90, realmente, os Estados Unidos, até por aquela historinha lá deles de O Fim da História, que os caras, para variar, fizeram uma análise política extremamente equivocada, né, mas, assim, que eles achavam que, tipo, o liberalismo venceu e agora o mundo vai ser um paraíso. Pô, irmão, paraíso é o caralho, né? Sabe? Vamos falar real. Paraíso é o caralho, sabe? Olha o mundo de merda que a gente viu até hoje, entendeu? Então, assim, eu até entendo que tanto eles quanto algumas pessoas no mundo devem ter acreditado nisso por um tempo. Eu não sei, porque eu era criança nos anos 90, né? Mas, assim, a impressão que eles vendem no filme é essa, de que eles estão mostrando uma fachada de um sonho americano, mas com um mundo violento por trás. Eu acho que essa sutileza com que ele mostra a violência do filme, né? Porque, como o Alexandre disse, né? O filme não tem gore, igual as pessoas pensam que ele tem. Ele muito mais sugestiona a violência, né? Quer ver só um exemplo de uma cena em que ele não... É uma não cena do filme, na real, né? Que é a luta do Butch, né? A luta do Butch não é mostrada em cena. Ela é mostrada toda a sujeira dos bastidores, tipo, a luta tá arranjada, e esse cara aqui, que teve um surto de honra por lembrar da história do relógio do pai, decide não entregar a luta e comprar briga com o chefão do crime, entendeu? Então, assim, eles estão mostrando um suposto sonho americano de lanchonete temática dos anos 50, mas que ao mesmo tempo tem alguém tendo overdose de droga, tá ligado? Aí tem... que casa com aquele período americano também, que tipo, vencemos a guerra, aquela coisa Sim, toda. Exatamente. Ele fala de um outro período de esperança para zombar do atual período de esperança do tempo dele, né? Porque é uma esperança falsa, né? É uma esperança construída em cima de mentiras, né? Então, assim, e aí ele vai mostrando meio que de forma sutil a verdadeira face, né, do sonho americano, que é grupos criminosos, abuso de droga, violência pra caralho na sociedade, mesmo que seja uma violência por baixo dos panos, um policial que é amigo de um mano que tem uma bandeira confederada e que participa de uma masmorra doida no porão da loja. Você fala, porra, irmão, entendeu? Então eu acho que o Tarantino ele quer brincar com esses temas, entendeu? Ele tem essa intenção de mostrar assim, até o nome do filme, né? O nome Pulp Fiction tem a ver com aquelas revistas de ficção popular, né? Então ele tá mostrando isso, né? De que existe um sensacionalismo, né? Um jeito que o mundo é visto e um jeito que ele é de verdade por baixo dessa fachada, por baixo desse viés de civilidade, esse viés de maior democracia do mundo, sabe? Pelo amor de Deus, né? E nisso ele brinca até com as convenções dos filmes de criminosos, né? Porque os criminosos no Pulp Fiction cometem erros o tempo todo. Então, tipo, nem eles são... Porque muita gente também critica o Pulp Fiction por isso. Mas você tá romantizando o crime. E não, pô, não tá. Os caras são paros pra caramba. Eles são até meio tapados, se for ver em determinados momentos, sabe? Eles não são tão bons quanto eles acham que eles são, né? E isso é outra parada que é muito inteligente dele, porque ele subverte o tropo clássico de filme de máfia, assim, dos mafiosos serem hiper competentes, assim, e, mano, não é assim na vida real, né? Os caras são humanos, eles... Obviamente... É imprevisível, né? O Tarantino fala que ele queria colocar esses caras que se comportam como personagens de filme. Pô, tem até uma cena que o Vince fala pro Jules, né? Aliás, acho que é o Jules que fala pra ele, entra aí no personagem, vamos lá. Né? Meio que preparando pra cena. Antes deles entrarem. Antes deles entrarem. Então, tipo, eles se comportam meio que personagens de filmes, ou como eles viam aqueles gangsters de filmes. Mas e se você colocar eles no mundo real? Onde as coisas são imprevisíveis? Onde você tá andando de carro, você pode dar um tiro sem querer na cabeça de um cara. Anda aí. Antes porque a gente já vai emendar outra coisa. Avançar demais, né? Não, sobre os anos 90, se você pegar esse ano de 1994, Pulp Fiction, né? Quais foram os grandes filmes desse ano? Pega, por exemplo,
o Pulp Fiction, né? O Forrest Gump e Rei O Leão. Sonho de Liberdade. Os 3 filmes, eles são para cima, né? Eles são mais estimulantes, assim, de você ter uma vibe boa, assim. O Pulp Fiction talvez nem tanto, mas o Forrest Gump e o Sonho de Liberdade, sim. E isso se dá no momento que os Estados Unidos estavam vivendo também, onde você saiu ali dos anos 80, aquele período da Guerra Fria, onde tinha muito recurso militar, tinha uma onda de tensão, de medo, de insegurança, né? Agora, no começo dos anos 90, você já tem mais um otimismo de você direcionar recursos para coisas boas. Então, principalmente nessa primeira metade dos anos 90, a gente tem um otimismo melhor de ver as coisas, né? Por isso que os filmes dessa época, assim, eles são mais leves, são mais para cima, igual o Marcos citou, Two Lies, né? São filmes mais interessantes, assim, nesse sentido de serem mais leves, né? De não ter uma carga pesada, assim. Então, nesse sentido de ser uma coisa mais para cima, mais edificante, o Pulp Fiction entra nisso, mas ao mesmo tempo ele escancara muita coisa que o Evandro falou, que no sentido de vício em droga, de criminalidade, que é uma coisa que está muito presente nos Estados Unidos, né? Uhum. E dando gancho ao que o Alexandre estava falando também, nessa questão do Tarantino ele ser autêntico na abordagem dele, nos 2 primeiros filmes dele, a gente está falando no começo dos anos 90, né, o Cães de Aluguel e o Pulp Fiction, se você pegar os protagonistas, eu não lembro de ter algo parecido assim no cinema, mas os protagonistas, eles são o capanga, cara, é o cara que o Steven Seagal mata no filme. É o cara que o Predador, o Arnold Schwarzenegger, ele mata ali, ele dá ênfase para esses caras, né? E eu acho que essa questão dos caras não serem muito inteligentes e tal, ser meio tapado em algumas abordagens, vai de encontro a isso também, né? Não, tem outro filme que a gente tem que também falar que fala a história dos capangas, é Austin Powers, né, também, né? Austin Powers, brilhante, é engraçado. A outra provocação que eu ia fazer é a seguinte: muito se fala também que Pulp Fiction, pegou a bandeira ali do cinema independente, foi pra cima e tal, né? Abriu portas aí pro cinema independente. Só que assim, cara, o cinema, eu acho assim, o cinema independente americano sempre foi interessante, cara. Sempre tem, até hoje aí, tipo, tá tendo filme assim que você vê, quem que distribuiu, você não sabe, mas você vê que é bom, né? Mas assim, será que o Pulp Fiction tem todo esse negócio de independente? Porque assim, o Tarantino veio de Cães de Aluguel, que fez um sucesso, assim, pelo menos num certo circuito, fez um sucesso muito grande. Aí quem vai produzir, a gente vai contar a história da produção um pouquinho, mas assim, quem vai produzir e distribuir é o Miramax, que a Disney tinha acabado de comprar. E aí você tem John Travolta, tudo bem, a carreira dele não estava grande coisa, mas ainda era um nome. Tem o Bruce Willis. Então assim, essa aura, assim, de ser muito independente, na verdade ele custou barato, 8 milhões, beleza, mas assim, eu fico um pouco pensando, mas independente desse jeito que os caras vendem, será? Porque essa abordagem influenciou muita gente que veio depois dele e se vende como independente também, porque o produto em si é uma coisa mais que é considerada fora da caixa, né? Então, se você pegar a galera que foi influenciada pelo Tarantino, né, de popularizar uma abordagem que não era muito trabalhada, assim. Você pega, por exemplo, os caras que dizem que já foram influenciados pelo Tarantino e começou com um cinema mais que não é considerado comercial. Darren Aronofsky, né? Ele é notadamente influenciado pelo Tarantino, até pela essa linguagem dos roteiros dele, que ele usa uma coisa que não é linear. O Matthew Vaughn, né? O próprio Christopher Nolan, que fez o Amnésia, e ele trabalhou um roteiro que ele também não é linear, ele é um roteiro que é um vídeo de mais para frente. Então, você pode... tem estúdio envolvido, tem o John Travolta, o Bruce Willis, que já era um astro na época. Mas o produto em si vai influenciar muita gente que começa de forma independente, né? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem um dedo no cinema que ele não tá muito no mainstream, sim. Eu acho que ele é independente no DNA dele, de quem está envolvido, de fato, de forma criativa. Então, o Tarantino, o Avery,
os outros produtores ali que eram os amigos do Tarantino, né? Agora, se você levar em conta, pô, foi o primeiro filme financiado pela Miramax, que era da Disney e tal, realmente, fica difícil você colocar ele no meio independente, mas o DNA dele é o DNA de um filme independente. Ele é produzido como um filme independente, sim. A estética, a linguagem é de um filme independente. Ele pode não ser independente se você for criterioso no que é ser um filme independente. Mas dentro da construção dele, da forma como ele foi concebido, né? E assim, como ele foi vendido como um filme independente, ele deu esse pontapé para outros diretores olharem e falar, não, peraí, pode ser a nossa chance, né? Já que esse daqui está fazendo, eu acho que a gente consegue também emplacar algo que não precisa copiar o Pulp Fiction, mas que pode sim mostrar que dá para fazer. Eu acho que a gente não pode ser injusto também com outro filme, que é de 96, que eu falei que talvez o Pulp Fiction seja o mais importante dos anos 90, mas eu acho que Fargo é tão importante quanto, para mostrar também que, gente, ó, dá para evoluir, não precisa ser só o Pulp Fiction, não. Dá pra fazer outras coisas também dentro desse cinema aqui, né? Então cara, que década, né? Gerar 2 filmes desses num intervalo de 2 anos aí. Fargo e Pulp Fiction, que são aulas de roteiro e aulas de produção de filme. Então, é muito legal. A gente está aqui comentando pelo menos um deles, e eu acho que é o mais acessível, na verdade, né? Porque o Pulp Fiction ele tem uma coisa que é incrível. Em 2 horas e meia, você assiste as 2 horas e meia e não parece. Você termina o filme e parece que passou, sei lá, 1h40, 1h50 no máximo. Não parece que você ficou 2 horas e meia assistindo. Eu estava revendo ontem, né, pra gente poder comentar aqui. Eu estou assistindo, eu precisei dar uma pausa. Eu não lembro nem para que era. Eu tinha passado meia hora do filme e parecia que eu tinha começado a assistir ele há 10 minutos. Ele te prende de um jeito, assim, os diálogos fazem parte disso, né? Hollywood, ela aprendeu até o Pulp Fiction que diálogo só servia para mover a trama. E o Pulp Fiction mostrou que não precisa. O diálogo ele não precisa estar lá como um elemento para mover trama, né? O cinema não é só trama, plot, não é só isso. Tem mais coisas ali. E eu acho que Pulp Fiction é muito importante para isso, para mostrar, como eu falei, eu fico imaginando um roteirista vendo esse filme na época, pensando, pô, caramba, eu podia estar fazendo isso também, né? E aí dá esse pontapé para um monte de outras coisas. Porque assim, a gente tem que lembrar muito que assim, quando eu fiz o curso de cinema em 2002, né, e depois teve uma leitura pós assim, isso aí, eu lembro muito bem, cara, que dos anos desse 2002 para trás, antes da era digital, esse negócio, era muito mais difícil você produzir um filme do que exibir. Né? Hoje virou, né? Hoje é mais fácil você produzir, mas assim, é difícil você exibir no cinema, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu só queria jogar mesmo aquela provocação do cinema independente. Falando só. Não, mas é completamente válido, eu concordo com o questionamento, se ele é realmente, né, de fato independente, por conta de todos os estudos por trás. Lembrar que teve um outro filme americano, e aí sim, a gente pode. Que nem você falou desse enquadramento do que é um cinema independente, o Sexo, Mentiras e Videotape, que ganhou em Cannes, né? Palma de Ouro, né? Então também é outra figura importante aí do cinema independente americano. E você também comentou, Alexandre, do Avery, né? Porque tem muita gente que acha que é só o Tarantino que fez o roteiro, né? Inclusive, é uma sacanagem do Tarantino, né? Porque o roteiro é dele com o Avery. E ele pediu pro Avery não dividir o crédito de roteiro para poder colocar lá, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Ele falou, ó, você entra como história de James Avery, não é? Roger Avery. Você entra como história de, aí entra ele e Tarantino, mas escrito e dirigido por Tarantino, porque senão não ia dar, né? Se fosse escrito por Roger Avery e Tarantino, não dava pra colocar o dirigido por Quentin Tarantino junto. Sacanagem, isso aí acabou, pô, o cara ficou meio no ostracismo, né? Ele subiu por um bom tempo. Então, tanto que assim, a parte do Relógio de Ouro foi ele que escreveu, né? Basicamente, porque era pra ser 3 curtas, né? Eram pra ser 3 curtas. Tarantino ia dirigir, o Avery ia fazer o outro, e assim, o outro diretor... Não tinha diretor, não tinha diretor ainda. Exatamente. Então eram pra ser, tipo, coletânea de 3 histórias. Eles iam lançar um curta, aí falaram assim, mas ninguém vai produzir curta. Então vamos lançar um filme antologia.
Aí também foi indo. Dessas histórias acabou sendo o Cães de Aluguel, e aí depois aí essa história do Avery foi reutilizada no Pulp Fiction. Tem até cenas do Pulp Fiction que era do roteiro do Amor a Queima-Roupa, né? Ah, sim. Que também é coescrito pelo Avery, e o Tarantino coloca ele como crédito único lá do Amor a Queima-Roupa. De vez em quando o Tarantino faz essas coisas também. A parte do Ezequiel lá, da Bíblia lá, ele tinha escrevido por o personagem do Harvey Keitel no Drink no Inferno. Aí ele tirou da parte do Drink no Inferno e colocou no Pulp Fiction. Porque dizem que o Michael Madison lá é o irmão do Tarantino, do Travolta, né? Do Travolta, o sobrenome é o mesmo, tinha até a ideia de fazer um filme dos dois. Aliás, o Vincent Vega era para ter sido interpretado pelo Madison, né? Quando o Tarantino vai oferecer um papel pro Travolta, ele ofereceu o papel que foi do George Clooney lá no Drink no Inferno. Não sei se vocês sabem dessa história. O Tarantino marcou uma conversa com o Travolta, e eles ficaram lá, tipo, de noite até amanhã do dia seguinte, jogando jogos, conversando, sabe, jogando conversa fora, porque o Tarantino era fã pra caramba do Travolta, e ficou o tempo todo lá puxando o saco do Travolta. Não, cara, pô, eu acho um absurdo você não ter estourado na tua carreira e ter se tornado um mega star, porque você fez filmes excelentes lá nos anos 70 e 80, fez parte da minha formação. E o Travolta conta que o cara me adora. Como assim esse cara me adora, né? E ele foi se deixando levar pela conversa do Tarantino, e o Tarantino mostrando coisas que ele tinha dos filmes do Travolta, sabe? E o Travolta lá, pô, que legal, né? O cara realmente... Ele tinha a bermuda do Travolta no Perfeição, né? Bermuda suada. E jogos, assim, que saíram, jogos de tabuleiro, assim, de alguns filmes que o Travolta fez. E aí eles começaram a jogar. Vamos jogar alguma coisa? Tipo, uma coisa também infantil do Tarantino, sabe? Do cara encontrar o ídolo e querer gastar uma noite inteira falando bobagem. Mas, na verdade, ele tinha chamado o Travolta lá para oferecer para ele o papel que acabou sendo do George Clooney no Drink no Inferno. E aí ele comenta do Pulp Fiction. E o Travolta fica mais interessado no Pulp Fiction do que no Drink no Inferno. Só que o do Pulp Fiction ele fala, mas esse aqui é do Michael Madison já, esse personagem eu escrevi para ele e tal. Só que... Aí ele, não. Então, aí, não, tudo bem, né? Aí o Tarantino virou para ele e falou, não, peraí. Do que você não gostou do Drink no Inferno? Aí ele, não, eu achei legal. Ótimo. Tá bacana. Não. Você não gostou do Drink no Inferno. Do que você não gostou? Ele, cara, de boa, assim, falar real, eu não gosto de vampiro. Não tenho nada a ver, não acho legal vampiro e tal. Aí ele, não, beleza. A gente vai arrumar alguma coisa pra você, eu quero trabalhar com você e tal. Aí se passou um tempo, o Michael Madison queria fazer o Tombstone. Não, White Earth. White Earth lá com o Kevin Costner. Porque conta a mesma história, né? Eu confundo os dois filmes. Aí ele abandonou o Pulp Fiction, abandonou o Tarantino. O Tarantino começou a reescrever o roteiro com o Travolta em mente. Baseado nas conversas que ele teve com o Travolta naquela noite, ele foi desenvolvendo o personagem do Vincent Vega, do jeito que o Travolta conversa mesmo, sabe? Aquele jeito mais tranquilo, mais calmo, cool mesmo, né? Depois ele foi fazer o Be Cool, né? Não à toa foi fazer o Be Cool. E aí acabou caindo pro Travolta fazer, e pô, foi um presente pro Travolta, porque jogou a carreira dele lá em cima. Exato. O Michael Madison tomando decisões ruins desde 93, né? E ele já fazer coisa merda, né? Ele já deu entrevista falando que se arrepende de ter feito essa trocar. Mas ó, de verdade. Quem lembra do Light Year? Você lembra, Marcos, do Light Year? Cara, precisava rever. Eu revi faz pouco tempo, é legal. Eu acho um filme bacana. Ele é cansativo, mas eu acho legal. Ele é longo pra caramba, mas eu acho legal. O Michael Madison, de boa, assim, ele não ia segurar o filme. Ele não é ator pra segurar o filme. Ele tem até a excelente coadjuvante. Não acho que ele seguraria. Coadjuvante ele manda bem, mas realmente. Já pro Jules tem umas controvérsias aí que as histórias nunca batem, cara. Eu tava vendo uns documentários e eu tinha lido que o Tarantino tinha escrito o personagem do Jules pro Samuel Jackson. Aí você vai ver o Samuel Jackson contar lá nos anos 90. Era pra ser o Paul Calderon, né? Ele fez uma audição merda. Ele fez uma audição merda e o Tarantino não gostou.
Aí ele chamou o Paul Calderon lá, que foi bom pra caceta, aí ele meio que tava certo pra fazer o Julius. Sim. Só que aí tem uma outra história que, na verdade, o Tarantino tinha escrito aquilo pro Lawrence Fishburne. E o Lawrence Fishburne não quis fazer porque ele não gosta de nada que envolva droga. Mas ele chegou a fazer audição. Tanto que num documentário mais recente, o Samuel Jackson fala que ele foi chamado para fazer audição uma vez, ele fez de qualquer jeito, e falou, o Tarantino falou que o papel era para mim, ele mandou o roteiro pro Samuel Jackson falando, esse papel é seu. Ele falou, vou fazer de boa aqui. E o Paul Calderon estava lá, leu junto com o Samuel Jackson, e o pessoal gostou mais do Paul Calderon. Aí, passou uns meses, o Samuel Jackson recebeu uma ligação da agente dele e falou, cara, estão fazendo audição pro teu personagem lá. E eu, como assim, né? Aí ele foi atrás de ver, tava o Lawrence Fishburne lá fazendo. Aí o Samuel Jackson, não, preciso fazer de novo, então. E ele faz justamente com a última cena do filme, que é ele lá falando com o Ringo. O Ringo. E aí, o próprio Lawrence Fishburne diz o Samuel Jackson. O Lawrence Fishburne fala pra ele, cara, fica tranquilo, o papel é seu. Eu jamais conseguiria dar esse tom que você deu e tal. Então, é meio desencontrado essa história do Julius. Porque se foi feito pra ele, por que tinha outro fazendo? É esquisito pra caramba, sabe? Mas enfim, não consigo imaginar o outro. O Lawrence Fishburne fica legal também, né, cara? Eu não sabia disso, não. A história que eu vi, eu acho que... Mas eu não sei, cara. O Samuel Jackson fez a audição merda lá, ele tava perdendo o papel, aí ele pegou um voo... Não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer a audição de novo, eu preciso te convencer e tal. Aí ele foi lá e brilhou. Aí ele pegou e deu pra ele o papel de garçom pro outro cara lá. Que um papel pra mim, eu acho... merda, né? Mas depois meio que ele substitui ali, né? O Julius, né? Você vê no decorrer do filme, ele que tá junto com o John Travolta lá na frente depois pra ir atrás do Burt. Mas é uma ceninha de nada. Sim. Mas assim, você entende essa substituição por causa de todo esse rolo, né? Eu acho que as 3 histórias devem ter acontecido, cara. De algum jeito, essas histórias vão se encontrar, né? De alguma forma. De forma não linear, elas talvez façam sentido. Aí a Uma Turma... só falando que o Samuel Jackson também tinha ganhado um prêmio em Cannes, né, no Febre da Selva, né, que é um filme com Wesley Snipes, muito bom, inclusive. Aí tem Uma Turma com a Mia, que eles cogitaram a Holly Hunter, a Meg Ryan, e eu acho que caiu na pessoa certa aí, cara. Não tinha como, tinha que ser ela. A personagem da Uma Thurman, ela também desvirtua aquele clichê. Na verdade, na essência, é um clichê da esposa viciada do chefão do crime. Né? Aí, sem pensar muito assim, você pega a Michelle Pfeiffer no Scarface. Pensei nela agora, cara. No Cassino, aquilo. Né? Mas aqui ela desvirtua porque ela é mais inteligente do que essas outras mulheres, né? Ela é mais venenosa, mais articulada, ela tem um desfecho diferente, a gente pode dizer assim. Então eu acho que ficou bem bacana. E você não consegue pensar... Não, ela ficou perfeita mesmo. Você não consegue pensar em ninguém no lugar dela. Tá. Aí o Bruce Willis com o Butch, né? Que era o Mickey Rourke, né? Que ele queria o papel. Que ia dar super certo, né? Legal, ele tinha feito uma carreira lá de boxeador, se estrupiou todo. Ia ficar perfeito pra fazer esse personagem aí, né? Ia ficar melhor do que o Bruce Willis, cara. Olha, eu não sei. Eu gosto muito do Bruce Willis. Se ele tivesse feito esse filme, ele ia desistir da carreira dele de boxeador, né? Antes de se estragar tudo. Vai ver que ele tomou aquele como mas, eu gostei do Bruce Willis, cara. Ele não tá, tipo, o John... Como é que é o... Ele não tá duro de matar. Ele tá diferente, cara. Sim, eu gosto do Bruce Willis. É o papel também que mostrou pra muita gente que só via ele como duro de matar, né? E ele podia fazer outras coisas. E aí ele foi atrás de outros papéis que desafiassem ele. Porque o Bruce Willis é um bom ator, cara. Mas é que ele tava muito na zona de conforto, sabe? E assim, os últimos filmes também não tava bombando, né? Já tava começando uma certa decadência. Se ele não tivesse feito essa viradinha aí, porque aí depois no ano seguinte ele fez Os 12 Macacos, né? Episódio que a gente aí tá, aquela virada total da carreira do cara, né? E ele não recebeu, né? Ele só foi receber na bilheteria, né? Ele, na verdade, o salário dele acho que foi o menor da turma lá, né?
O próprio agente dele lá falou, mas cara, você vai receber menos. Ele falou, não, mas isso vai se pagar. Isso vai dar fruto, sabe? É uma aposta que ele fez, assim, de E deu certo. receber menos, e, porra, deu muito certo pra ele. De outra volta também, né? Não, de outra vez recebeu, mas recebeu É. por causa que era... Ele tá numa situação bem difícil. Aí o Tim Roth, né, como o Ringo, que era pra ser o Christian Slater, ou o Johnny Depp. Na verdade que não era pra ser, né? O estúdio queria. Tanto que o estúdio queria o Daniel Day-Lewis, né, no Vincent Vega, né? Nossa, já pensou, Daniel Day-Lewis? Bom, pelo menos o Pulp Fiction sairia com mais um Oscar, né? Amanda Plummer como Yolanda, né? O Ving Rhames, que eu acho que ele estourou aí, né? O papel do Marcelo Wallace, ele foi oferecido pro Sid Haig. Cara... Foi oferecido pro Sid Haig. É um sonho do Tarantino trabalhar com o Sid Haig, que ele fez uma ponta no Kill Bill depois. Uhum. Mas ele não quis, não gostou. Não sei se foi fazer outra coisa e tal, mas a primeira opção pro Marcelo Wallace era o Sid Haig, cara. Capitão Spawn, hein? Aí ele, tempos depois, ele ia fazer um papel no Django. Não lembro qual papel, qual autor que substituiu ele. Mas ele ia fazer um papel lá no Django, o Tarantino acabou colocando outro cara no lugar dele. Não sei se foi uma vingança, pessoal, uma coisa assim. Mas seria interessante o Sid Haig lá, né? Sim. Fiction. O Harvey Keitel como Winston Wolfe. Né? Esse é charmosão, esse é brilhante, cara. Ele tá demais. Ele representa a ordem no meio do caos, assim. Ele é o único bom no que faz, né? A parte dele é muito legal, cara. Eu gosto bastante da sequência toda dele ali. Vou falar rapidinho aqui. Aí o Christopher Walken, o Eric Stoltz, o Marty McFly da outra dimensão, né? Esse aí, cara, o que ele fez, mano? O que ele fez além do Pulp Fiction? De relevante, assim, eu não lembro dele de mais nada, cara. Você lembra, Alexandre? O que o Eric Stoltz fez? Cara, tem um filme que é do Avery, que é o Killing Zoe, que é ali da mesma época do Pulp Fiction, que eu particularmente não gosto, acho um filme meio esquisito, não acho legal, eu acho que também meio que desmistificou um pouco o Avery por conta desse filme aí. Mas... Porra, é difícil. Não vingou, né? Não deu certo. Ele tá charmosão no filme, ele tá legal, mas... Ele não é ruim, cara. Eric Stoltz é um bom canastrão, sabe? Tipo, ele não... Mas ele não conseguiu estourar com nada, de fato, assim. Fez séries, né? Fez algumas séries aí. Aí a Rosana Arquette, que eu era gamado na Rosana Arquette, quando eu era mais jovenzinho. Aí a Maria de Medeiros. E o Steve Buscemi fazendo pontinha, né? Fazendo o Buddy Holly. Faz o garçom Buddy Holly. Sensacional. Vamos... fala. Faltou... Não, acho que não, hein? Esse pausão? Não, né? É porque você passou rapidinho ali pelo Christopher Walken, mas a participação dele que ele vai entrar, né, na cena dele. Ele começa a contar aquela história, você não imagina que vai pra onde vai. Porque ele bem né? É ruptura total, assim, que tava acontecendo. Nossa, mas é muito. Cara, como assim? Ele tá super sério contando aquilo pra criança e tal. Tá, beleza. Aliás, eu fico até me perguntando, eu nunca tive essa impressão, mas eu fico me perguntando se aquilo de fato aconteceu. Porque ele acorda do sonho, né? Ele tava sonhando com aquilo. E ele era uma criança, será que ele se lembra realmente dessa história desse jeito? Aquilo foi realmente o que o cara falou pra ele? Sei lá, eu fiquei meio me indagando sobre isso, assim, porque a gente vê da perspectiva dele, né? Talvez o pesadelo dele seja esse, assim, tipo, alguém chegar e contar a mãe dele estava junto com ele lá, a mãe dele lembrava dessa história o tempo todo pra ele, eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é factível sim, cara. Sei lá, ele tipo um flashback que virou um sonho, né? Eu acho que pode ser isso, né? Eu não sei. Fica a dúvida aí com o Alexandre. Porque tudo que envolve o personagem do Bruce Willis é esquisito, né? Até a cena dentro do carro, do táxi lá, tem aquela projeção bem tosca atrás dele. Você fala, cara, mas como? Por que eles estão usando esse efeito, né?
Inclusive o relacionamento dele com a mulher dele também é muito esquisito, com a namorada dele. Ela é fofa, tá? Mas ela é meio incorreto, meio errado, né? Ele é meio tóxico, né? Ali, né? É meio incômodo a relação deles. Começa como um casal que se gosta muito, mas de repente ele maltrata ela assim de um jeito bizarro. E ela é vulnerável, ela é meio cabeça de criança, assim, você não entende muito. Ela é um pouco infantil. Ela é meio esquisito, cara. A gente aqui não vai falar todas as referências do filme, que é praticamente impossível a gente fazer isso, né? Porque vai desde Flintstones a Batman, a 8,5 do Fellini. Esse negócio do 8,5 do Fellini eu sempre fico na dúvida, porque a cena é igualzinho 8,5, só que assim, ele fala que se inspirou na Banda à Parte, que é o nome da produtora dele, né? Então é uma coisa assim que, porque eu gostava dos filmes do Godard, da dancinha, né? Sei lá, né? Mas enfim, é uma tonelada de referência. E eu quero falar agora do filme mesmo, da estrutura, cara, porque assim, a gente tá falando que assim, não é linear, não tem uma ordem, mas assim, o curioso é que assim, mesmo assim, ele consegue te trazer um primeiro ato, entre aspas, que é a apresentação de todos os personagens que vão fazer a diferença na trama, né? Porque o começo é apresentando o casal lá, depois o Vincent e o Julius, depois o Butch, então é certinho, assim, né? É uma coisa, assim, muito certinha, assim, cara. Você vê as motivações, mais ou menos, de cada um ali, o começo delas, por exemplo. Né? Eu espero que ninguém que esteja ouvindo a gente ache ruim tomar um spoiler de um filme de 94, né? Porque, assim, irmão, é de 94 o filme, então... 30 anos de Pulp Fiction. Espero que você já tenha assistido. Mas qual que é a parada? O Vincent Vega, ele morre meio que no meio do filme, que é no caminho pro desfecho da história do Butch, né? Que é, como o Alexandre bem disse, os mafiosos fazem coisas extremamente estúpidas, como deixar uma Uzi na mesinha enquanto você vai ao banheiro. Irmão, assim, tem uma puta chance de dar merda. Você não que, assim, tem várias teorias tem várias teorias sobre esse filme, o que é legal sobre ele também, né? Uma das teorias é que essa arma não é a do Vincent, é do Marcellus Wallace. Porque em nenhum momento ele usa essa arma no filme, nem tem muito a ver com ele a arma no filme, ele usa pistola em todo momento do filme. Aí o Marcellus Wallace deixou a arma dele lá e saiu para tomar um café. Que também aí a arma seria do Marcellus, não do Vincent. Sim, assim, de qualquer forma, deixar uma arma automática em cima de uma mesa, quando você está vigiando... Da casa do cara que você quer pegar, né? Tipo, a casa dele, beleza, é a casa do cara, pô. Você tá esperando que o cara pode ir lá na casa? Você vai deixar a arma lá pra ele pegar? Não faz muito sentido, é bizarro isso mesmo. Como é a casa dele, assim, os caras deveriam ter presumido que ele tem a chave da porta, né? Então, assim, não é difícil pra ele entrar na porra da casa. Então, tipo, é um erro bem amador, mas o que eu acho legal retratar o filme como esse tipo de coincidência, esse tipo de canelada fazendo parte da trama, né? Essas caneladas movem a trama, e isso é bem legal. Então, só que quando você vê essa cena do Vincent Vega morrendo, aí você fala, pô, beleza, esse aqui é o final do personagem. Só que não. A última história que ele mostra depois é dos dois consertando a cagada da arma destravada, inclusive a segunda cagada com a arma, né, que eu tô citando. A cagada da arma destravada que atira sem querer na cabeça do cara e suja todo o carro, e é quando eles chamam o Sr. Wolf e termina na cena do restaurante, né? Ela é o começo e o fim do filme, mesmo sendo cronologicamente sem nenhum dos dois, né? Ela cronologicamente não é nem o começo nem o fim da história. Cara, esse negócio você falou... Falando em cagada, o Poderoso Chefão, sempre que aparecia uma laranja, significava alguém que ia morrer, ia dar merda, né? Aqui é a cagada, né? Aqui o John Travolta não pode ir no banheiro que dá um problema. Alguma coisa vai acontecer, cara. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que a gente estava falando um negócio da arma, não faz sentido nem nada, mas aí tô lembrando de uma coisa que o próprio personagem do Bruce Willis fala durante o filme. Eles me subestimam. Pode ser uma cagada, mas pode ser só isso. Os caras, tipo, a gente vai esperar ele aqui, mas se ele voltar também, aquele cara é tão tapado que ele não vai saber nem o que fazer com essa arma. Tem isso. Eles subestimavam o personagem do Bruce Willis. Por isso que ele consegue fazer o que ele faz. Porque ninguém acredita, de fato, que ele fosse voltar para lá e conseguir pegar o que ele precisava e ainda matar o principal capanga do Marcelo Wallace. Né? Então, o fato de deixar a arma lá pode ser uma cagada, mas pode ser só isso. O pessoal simplesmente subestimando a capacidade do Butch. O Evandro me fez lembrar, cara, a primeira vez que eu assisti o filme,
que assim, tinha visto o trailer, foi no SBT, né? Aí o meu tio foi assistir junto comigo, aí quando tem essa cena que mata o John Travolta, eu falei, caramba, mas eu lembro que no trailer passava uma cena dele atirando num cara, né, dentro do carro. Aí meu tio falou, não sei, eu acho que você tá enganado. Aí, tipo assim, porque da primeira vez que você assiste o filme, você realmente acredita que ele, não, acabou ali, né? Tipo, matou, sim. Vai continuar a história do... Porque você não faz muita, assim... Não é que não faz diferença, mas assim, você tá vendo aquele negócio, mas meio que tá na linearidade, assim, né? Você não vai lembrar que vai contar, tipo assim, pra vocês, assim, só está estranho porque eles estão com outra roupa, né? Você não acha que isso vai fazer muita diferença, né, no filme, né? E aí faz, né? A gente tava falando dos diálogos triviais, essas coisas meio mundanas, mas é legal também pra desarmar você, né? Porque quando eles estão lá conversando aqueles negócios e tal, porque o Big Mac, não sei o que, blá blá blá. Aí quando chega lá que eles vestem a máscara ali, cara, é tenso pra cacete. Sim. Mano, inclusive assim, essa primeira cena do Jules e do Vincent em ação, a atuação do Samuel Jackson, e, tipo, sei lá, essa aqui deve ser a 5ª ou 6ª vez que eu vejo o filme. E ainda assim, a atuação do Samuel Jackson sempre me impressiona, velho. É muito boa, velho, a atuação dele nessa primeira cena. Ela te pega, assim, e é igual você falou, ele veste a máscara, porque ele tá conversando casualmente com o Vincent Vega, e ele é uma pessoa, enquanto ele tá conversando com o companheiro de profissão dele ali. Quando ele entra ali na casa pra intimidar os caras, ele é outra pessoa. Ele vira uma pessoa extremamente intimidadora. Ele fala de um jeito que ninguém ali consegue nem responder a leitura pra ele. Todo mundo abaixa a cabeça. Foda mesmo. Nossa, e depois de tantos anos assistindo o filme que eu fui ver que aquele carinha lá que enganou o Marcelo é o mesmo cara que fez aquele filme com a Jennifer Connelly, que eles ficam presos no shopping. Tô ligado. Sim. Uma carreira. Eu olhava pra cara do cara e falei, pô, eu conheço esse cara. Sim. O cara que ele vai de fato, que ele acaba de fato matando, né? Tá. O filme é mais lembrado pela Jennifer Connelly. Sim, do que por ele. Cavalgando, assim. Completamente. Um clássico. Completamente. O que, Adriano? Ela cavalgando num... Ô, louco. Num cavalinho de shopping. Eu sei. O outro lá é irmão da Rosana Arquette, né? O cara que sai do banheiro atirando, né? É irmã, né? Realmente. Sim, ele não tinha feito a transição. Ela faleceu, inclusive, né? Sim. Recentemente, uns 2-3 anos atrás, né? Por aí. Uns 2-3 anos que ela faleceu. Alex. Quem faleceu? Desculpa? Perdi o fio da meada. A irmã da Rosana Arquette. E tá no filme, ela tá no filme, mas antes de ter feito a transição e tal. Ele é o cara que sai, né? Ela é o cara que sai ali pra atirar no Julius e no Vince e não acerta eles. Né? Falou sobre a atuação do Samuel L. Jackson, porque o que ele é? Ele é um gangster, né? E nesse meio que ele vive, o poder é de cima para baixo, né? Quem que é o chefão? É o Marcellus Wallace, né? Um gangster barra pesado. O que ele faz ali para se manter no poder? Ter voz grossa, né? Matar pessoas. Então a natureza dele está vinculada a matar pessoas, a amedrontar. Então esse negócio de decorar a parte da Bíblia é uma técnica de intimidação dele, né? Tem até uma cena lá que, quando ele está conversando com o Ringo, era para ele pegaria a arma dele, mataria ele e a Amanda Plummer, e aí ele voltaria a si e via que tinha uma outra forma de fazer aquilo, que era convencendo o cara a não levar. Aí o Samuel Jackson disse que o maior arrependimento da vida dele é não ter feito essa cena, não ter gravado a cena, porque o Tarantino não quis rodar. Ela estava no roteiro, mas o Tarantino não quis rodar. Ele falou, cara, mas você tem que rodar essa cena, isso é importante pro arco dele, porque ele vai ter essa revelação e tal. Não, cara, se eu rodar isso eu vou querer manter a cena, não quero rodar. Porque ele ficou com medo de que se ele rodasse, no fim ele ia acabar utilizando esse final mesmo. Ele matando o cara, em vez de simplesmente conversando com o cara. Entendeu? Aí ia quebrar o negócio. Ele achava o arco dele. Eu acho que foi interessante do jeito que... Ainda bem que ele não fez isso, né? Pois é, mas eu acho que o Samuel Jackson tem razão no sentido de colocar a cena, te enganar, e aí voltar nele, como se ele estivesse só imaginando aquilo, parando e... Não. Fazer outra coisa. Sabe? Isso seria legal, que era o original por isso, mas o Tarantino, do jeito que ele falou, eu entendi assim, que se eu fizer a cena, eu vou terminar só nela, sabe? Esse arco que a gente tá falando é só desenvolvido mesmo no final do filme, né?
Isso que é curioso, né? Meio que você esquece, assim, tipo, você vai esquecer. Não, vai voltar, retomar daquele ponto ali do milagre ali, né? Essa história do milagre de nenhuma bala ter acertado eles, ela termina com eles levando meio que o único sobrevivente ali, com eles pro carro. E aí a história corta aí, nesse ponto eles cortam ali a história, né? E aí a história seguinte é a da Mia Wallace, né? Com o Vince Vega. Não, acho que eles primeiro mostram o Butch, é verdade. Eles mostram o Butch, mas aí é dentro da história da Mia. É verdade, isso mesmo. Cara, e eu vou falar pra vocês, cara, toda essa sequência que aparece o Butch, cara, eu acho incrível, assim, aquela câmera fixa aqui, daqui a pouco a câmera fixa atrás do Ving Rhames ali, cara, putz, acho foda. Todas as músicas desse filme, eu acho que é o filme que tem a trilha sonora mais sensacional, assim. Cara, é certeiro demais, né? As músicas são maravilhosas, mano. É pra deixar icônico, né? Porque eu lembro, não dessa última vez, mas da penúltima vez que eu tava revendo o filme depois de muitos anos, cara, aquela hora que ela vai lá e toca assim, e começa o Girl, cara, parecia assim, sabe? Tipo como se você estivesse assistindo, sei lá, cara, aquela imagem de cinema, assim, que você sempre guardou na tua vida, assim. E tem uma referência aí nessa cena, você sabe, né? O Warriors, né? Hã? Warriors? Sim. Dela falando. Essa cena tá em 300 filmes. Tá, mas não é a mesma cena. Não é a mesma cena, no começo, isso aí, quando ele vai buscar ela pra ir pro lanchonete. O do Girls é quando eles estão voltando, né? Do Overkill lá, quando eles estão voltando. Isso, a trilha sonora desse filme é tão boa, a trilha sonora, que o filme não tem trilha incidental, né? É só as músicas mesmo, assim. Então, tipo, ele colocou tudo nessas músicas. Sim. E é uma das trilhas preferidas, assim, na minha vida, e uma das melhores trilhas dos anos 90. E os anos 90 tem trilhas muito boas. Sim. Mas a do Pulp Fiction é porque ela é muito... Ela tá conectada total. Assim. Exato. Você não consegue desassociar a trilha do Pulp Fiction, sabe? Ela faz parte do storytelling. Tanto que nessa época aí começou esse negócio, tanto a trilha do Pulp Fiction quanto do Assassino por Natureza, de colocar trechos do filme na trilha sonora, né? Sim, né? O Baralho do Pistoleiro tem isso, o Drink do Inferno tem isso. Dessa galerinha aí, todas as trilhas eu acho que tem, viu? Essas inserções Porque realmente, né, a música, ela tá conectada na cena que ela toca, então faz sentido você ter isso. Né? E outro plano também que eu gosto, cara, eu sempre gostei daquele plano, na hora que o Vincent sai, assim, aí a câmera acompanha o rosto do Bruce Willis, ela faz, tipo, virando, assim, acompanhando o movimento da cabeça dele, cara, eu acho lindo aquilo lá, cara. Porque os dois, eles não se bicam, né, ele chega assim, pô, eu conheço você, mas você não é meu amigo, não gosto de você, você é um perdedor, e tchau. E aí fica naquele climão ali, que é uma coisa que você vai resolver lá, quando ele acaba matando o personagem do Travolta. É fantástico isso, assim, como... E antes disso, quando ele vai no traficante lá no Eric Stoltz lá, ele chega puto lá falando do carro dele, que riscaram o carro dele, e o Tarantino já falou que foi o Butch já numa entrevista. Que fez aquilo. O próprio filme dá essa mensagem, né? Dá a entender, né? Porque até tempo, assim, em pouco tempo, né, do restaurante lá, o cara já olha e daqui, porque a gente tinha visto o carro dele já, né? Não tinha... Na cena do Overdose, quando ele pega lá o carro dele... A gente estava falando muito dessa questão dele ser um filme dos anos 90 e tal, mas se você assistindo o Pulp Fiction hoje, não tem nada específico que enquadra ele dentro da trama nos anos 90, né? Ele é bem atemporal. Tem os celulares, Alexandre. O uso de celular. No carro, é a única coisa que denuncia realmente uma época pro filme, porque todo o resto, os carros são carros clássicos, até o táxi, né, que o Butch pega ali depois que ele sai do... A questão do celular, eu vou até dizer que é uma coisa que o Tarantino não tinha como prever que os celulares evoluiriam tanto, né, em uma década. Então, sei lá, ele pode ter imaginado que o celular ia ficar daquele jeito por um tempão. Então... eu não sei, os celulares estão voltando a ter daquele tamanho de novo, né? Tá cada vez maior agora o celular de novo, né? Então. Você só tá com vontade de carregar um tijolo no bolso, né? Pô. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz o filme funcionar tão bem até hoje, pra quem nunca viu e resolve assistir o filme. Ele não é datado do momento em que ele tá. Porque ele é um pastiche de tantas épocas, na música, no vestuário, nos carros, nos locais que eles visitam,
que você não consegue identificar aquilo como, pô, só nos anos 90, né? Então, não, ele é realmente um amálgama do imaginário desse mundo de filme, sabe? Isso eu acho... Isso é uma coisa que a gente deve muito ao design de produção do filme, que foi muito inteligente em fazer isso em tudo. Assim. Eu tenho que falar, cara, uma referência, que essa, assim, quem falou pra mim, eu não me liguei nisso, tá, quando assisti o filme, nunca me liguei, mas quem falou isso aí foi o Hugo, que participou aqui do Cinema Aventura, cara. No ano passado, no programa dos Intocáveis, que ele falou um negócio assim, era pra fechar o podcast aquele dia, da referência do Milkshake, cara, eu fiquei de cara. Sim, eu sei. É do Jerry Lewis, o Martin Lewis e o dos comediantes negros lá. O branco é de baunilha, que é o Martin Lewis e o Jerry Lewis. Uhum. E o outro é qual que é? Amos e Andy. Hã? Amos e Andy. Isso, que é uma... Que era um programa de rádio, que é o que a menina, que a mulher dois comediantes negros. Aí o na verdade eram dois comediantes brancos e o chocolate são os comediantes negros. Assim, o nome. Os caras eram astros no rádio. Tanto que lá nos Intocáveis a mulher tá ouvindo o programa deles. Sim. E assim, eram os caras que faziam... Eles não faziam blackface porque era no rádio. Depois fizeram filmes que era blackface. E aí quando foi série de TV... Esse Amos e Andy, eles produziram a série, só que aí eles chamaram atores negros mesmo pra fazer a série. Mas assim, quando ele me falou aquilo lá, cara, eu falei, não é possível. E é uma coisa pouco dita. É uma sacada foda, assim, que é pouco dita, assim, então eu tenho que dar o crédito que me fez descobrir essa aí, cara. Mas, cara, isso daí é uma coisa que na época, o público norte-americano mesmo não deve ter pego isso, assim, é muito obscuro. É muito obscuro. Por isso que eu falo assim, não é tão... As referências na época que a gente assistiu, primeira vez, não era tão escancarado, né? Depois que nem você falou, a gente vai assistindo os filmes e vai tendo mais acesso às coisas, né? Aí você tem umas que tá mais na cara. Bonnie e Clyde, né? O casal Bonnie e Clyde lá. Mas aí tem algumas mais obscuras e tem muita coisa, se você for caçar muito procurar, né? Psicose mesmo, né? Na hora que... E a dança, cara, porra, é outra cena também que eu tava falando, tipo... É imagético demais, assim, isso, já vi isso aí tá na história do cinema pra sempre, né, esse negócio, né? Pô, referenciando Batman no meio é uma coisa doida, cara. Diziam que assim, tem uma cena específica desse trecho, que é quando depois que ele salva a Mia da overdose dela lá e tá voltando de carro com ela, dirigindo assim numa avenida, a tomada do carro com o Travolta dirigindo lembra muito Greasy, mano. E que é comprar uma volta, sabe? Eu tenho quase certeza que é proposital esse anima visual, porque se você pegar tem uma cena específica do Greasy que ele tá dirigindo um carro conversível com uma mina do lado, e essa cena dele voltando com a Uma Thurman do rolê, depois dela ter salvado ela da overdose, é muito parecido. O take, assim, sabe? O ângulo de filmagem e tal, é muito parecido. A cena da overdose, cara, assim, tipo assim, porque todo lance assim que vai ter uma... Se o cara, aí que tá, aquele diálogo besta lá da massagem de pés lá no começo, é pra te deixar tenso aqui, né? Porque aí rola uma tensão sexual entre os dois ali, né? E aí você fala, a cena da overdose, ela é uma referência também de algo que aconteceu de um documentário do Martin Scorsese, chama American Boy. Aí nesse documentário tem um amigo do Scorsese lá que deu depoimento pra ele. O cara que tá no Taxi Driver, né? Tá no Taxi Driver, inclusive. É um amigo do Scorsese que dá um depoimento lá que eles passaram por uma situação parecida, cara. Que o deles, eles estavam se drogando lá e tal, começou a overdose, lá eles se uniram numa panelinha ao redor dele ali. Aí, inclusive, tinha a briga para quem ia aplicar a adrenalina, a injeção. Não, vai você, não, eu não vou não, vai você. Aí, jurando aquela atenção, que até o jeito que ele descreve, dá forte no peito, como se fosse dar uma apunhalada, um soco, daí, tá bom. Aí ele pega e faz, tá? É descrito igualzinho, cara. Não, a referência que ele pegou foi do documentário do Scorsese. Boa, Adriano. Eu acho muito engraçado. Que daí você falou, né? Não sei o que e tal. Mas eu tenho que apunhalar 3 vezes? Não. Isso. O jeito que ele descreve é igualzinho que tá no filme. Ai, cara. Não, essa cena é muito boa, cara. E é bizarro essa cena ser engraçada, né? Ele filmou o reverso mesmo, a cena, ele inverteu a cena, ele voltou, ele rebobinou, né?
Faz mais sentido, fica mais real, né? É técnica do Romero, isso aí. No Dawn of the Dead. Dawn of the Dead é aquela cena famosa lá da machete, né? Foi desse jeito que foi feito, assim, né? E a Rosa Marquette ali curiosa, né? Pra ver o que vai acontecer. Cara, a cara dela, na hora que faz a contagem, ela fica assim, tipo, nossa, quero ver muito isso acontecer. A outra coisa que eu gosto no filme é muito bem, aí é Sally Mank, né, cara? A utilização de fade out, né? É muito legal, cara. Tanto que na primeira cena do tiroteio aí dá aquele fade out. Aí depois, cara, na cena que o Butch atropela lá o Wallace lá, né? Que aí, pá, ele tem aquele negócio, aí tem que os caras estão desmaiando, então dá aquele fade assim, daqui a pouco tá aquela confusão na rua, cara. E aí vai pra uma das cenas mais inusitadas, eu acho, da história do cinema, porque, cara, colocar isso em 1994, de repente os caras estão numa loja sadomasoquista e os caras vão abusar deles, cara. Então, eu reparei isso há umas 2 vezes atrás que eu vi esse filme, né, provavelmente para a 4ª vez, que o dono dessa loja de penhores, ele tem uma bandeira confederada, mano. Ah, sim, não. Você sacou isso? Janela, Ele tem uma bandeira confederada estendida, né? Então já era o Tarantino tirando onda com o reacionário, né? O cara é um reacionário, mas no fundo... Pois é, exatamente. Cara, essa cena, ela é muito incômoda, mesmo você não vendo o ato em si, você só vê um pedacinho, mas tudo que acontece naquela cena é incômodo. E eu acho fantástica, assim, todo o desenrolar dela, a atitude do Bruce Willis, né, do Butch, não, eu vou lá. Aí você fica pensando, pô, ele foi lá, porque rolou uma broderagem ali, tipo, pô, não vou deixar o cara passar por isso. Ou ele foi lá pra, pô, não, eu vou salvar o cara e tirar vantagem disso. Quando ele tava saindo, o Bruce Willis ele escapa e ele tá perto da porta, ele dá uma olhadinha pra bandeira americana. Aí ele dá uma olhadinha pra bandeira americana, pô... Lembra da história do soldado, o herói né? Eu acho que é o herói de Guerra Paris fugia, escapava? Não deixou aí ele o cara dá uma pra olhadinha pra bandeira americana e ele vai procurar as armas lá, que é uma das cenas mais... Esse filme ele é recheado de cenas canônicas, né? Troféus, assim. Você não consegue pensar numa cena do Pulp Fiction, tem várias, né? A cena da arma é muito maravilhosa. Porque você não vê que ele vai... A câmera só tá focando assim na cara dele, assim, né? Ele olhando assim, você não sabe o que é. O cara catou uma motosserra, o que será que é mais... O que será que é melhor que uma motosserra? Exato. E como a música conversa e o tom da música vai aumentando, é demais, cara, é incrível. Então, eu concordo com o Adriano, que eu acho que foi pensando nessa história do pai dele ter sido um militar, um soldado, que ele volta. Porque, foi assim, mais por compaixão mesmo, né? Isso. Por aproveitar. Foi um sentimento de assim, pô, eu não vou abandonar um cara numa situação que poderia ser comigo, né? Porque, assim, essa temática do pai dele, dessa herança do pai, já tá desde o começo, porque essa parte do Butch, ela começa com a cena do Christopher Walken, e, mano, eu adoro o Christopher Walken, mano, o jeito de falar dele é muito bom. Ele é bom demais, É muito bom, velho. É muito bom porque é muito peculiar, mano. Ninguém mais fala do jeito que o Christopher Walken fala, pausado, de um jeito que é até meio esquisito, só, nossa, que cara esquisito. Só que com ele fica bom aquilo, sabe? Pô, vai eu tentar falar do jeito que ele fala. É perigoso alguém me dar um soco na rua, sabe? Tipo, tranquilamente. Eu vi uma entrevista do Márcio Seixas, o dublador, falando que os dubladores odeiam dublar o Christopher Walken. E fala, e mexe muito a boca, você não sabe quando ele fala, quando ele vai falar, quando não fala, não sai. Os dubladores odeiam dublar aí. O ritmo de fala dele é muito único, não tem a ver com o jeito de qualquer outra pessoa falar. Então, e aí, beleza, ele tá contando essa história do relógio, que, como a gente falou, é uma história bizarra. O relógio, pra sair do Vietnã, ele teve que passar por maus bocados. Ele falou, né, que o pai dele, não, ele guardou isso aqui por, sei lá, 4 anos, no único lugar que ele podia, no ânus. Né? Aí, depois ele fala, e depois eu tive que guardar por mais 2 anos. Não, mas o melhor é que ele, antes disso, ele pega e fala assim, aí depois que seu pai morreu de disenteria, eu tive que pegar ele e sério? Sim. Então, e aí todo esse trecho do Butch tem a ver com essa herança do pai dele, porque, ó, pelo menos interpretando, né? O filme não explica isso, mas ele deixa muito bem subentendido, né?
que porque o filme deixa subentendido que o Butch estava acostumado a entregar lutas, né? Ele era um cara que vivia disso, vivia entregando lutas. Tanto que ninguém respeitava ele, todo mundo via ele como aquele merda ali que entrega a luta sempre que a gente pede. Por isso até subestimavam o cara, né? E ele decide não entregar essa última luta da carreira depois de lembrar da história do relógio do pai. Ele decide entrar e ganhar, ele fala, não, pô, eu vou honrar a memória do meu pai, eu vou entrar e bater nesse cara e comprar treta com o chefe da máfia. Não foi uma atitude muito inteligente, né? Ele pensou na honra, mas na parte pragmática da coisa, assim, ele não pensou muito bem. Aí, beleza, tem aquela fuga e tal, aí ele chega no apartamento, como vocês já tinham ressaltado, né? Ele trata a namorada num relacionamento meio tóxico, assim, ele trata ela com uma certa grosseria, né? E aí ele fica puto que ela esqueceu o relógio e volta pra buscar, né? Porque esse relógio muito importante pra ele. Maria de Medeiros é tão fofo, cara, e faz tão bem o negócio, você fica com dó dela na hora que ele começa. Fica até com dó dela. E da mesma forma, ela serve como uma ponte para dar humanidade para ele também, né? Para mostrar com ela, ele mostra outro lado, assim, de fofo, de companheiro, ao mesmo tempo que ele se explode com ela e tal, daí fica meio esquisito o relacionamento deles e tal. Mas serve para dar humanidade pro personagem também, né? Uma ponte, assim. Então, e aí a última vez em que aparece essa temática de honra, dessa herança do pai soldado, herói de guerra e tal, é dele voltando para salvar o Marcellus, né? E aí é bem legal que ele acaba escolhendo a katana, né? Que já é uma primeira indicação, né, do que o Tarantino vai fazer em Kill Bill, né? Desse amor dele por espadas japonesas. E aí ele volta, salva, né? E tem uma coisa legal dessa cena, que mostra que o Marcellus Wallace tem um lado honrado, né? Porque ele fala assim, não, você me salvou, sai da cidade que eu não vou fazer nada com você, mas você não pode mais voltar aqui. Mas ele também mostra um lado sádico de chefão do crime, né? Porque ele fala assim, agora esse cara vai morrer lentamente, pelo que ele fez comigo. Agora esse cara vai sofrer até morrer. Nem que se ele não fosse um chefão do crime, eu acho que ele tomaria aquela atitude. Mas eu fiz a pergunta porque é o seguinte, né? A primeira coisa que ele pergunta pro Marcellus depois de tudo, e aí? E a gente? Então, tá, tudo bem, tem todo lado da honra, mas ele faz esperando algo em troca. Eu acho que ele faz meio que, talvez não esperando, mas ele faz já meio que prevendo que, ó, se eu salvar o cara não vai mais tentar me matar, não é possível, né? Acho que é isso, né? Eu entendi por esse lado também. Ele tava zelando pela vida dele. Você vai querer me matar e tal? Aí, como é que é? Acho que ele já tava meio controlado. O cara mesmo, né? Não conseguir coisa em troca, não. Eu acho. Eu acho que isso em si é perfeito, né? A série é tão boa que ela leva para essas duas leituras e as duas podem estar certas também. Porque ele pode ter feito pelas duas coisas. Simplesmente pelo lado de que, olha, porra, não vou deixar o cara passar por isso. E também posso ter uma chance de me redimir com o cara, né? Vou lá e vou fazer isso. Eu concordo com o Alexandre. Eu acho que ela funciona das duas formas e que não tem uma leitura óbvia, assim, porque o filme deixa só subentendido, é um subtexto isso. E outra coisa, né? E a cena do atropelamento é foda também, né, cara? Porque meio que você não espera o Marcelo Wallace passar na frente dele ali, mas é completamente factível, porque ele deve estar por ali mesmo, tá procurando o cara, né? Então, tranquilo, normal. Teve uma troca de tiros à luz do dia e cadê a polícia, né? Aí se você querer comprar, assim, o Zed meio que comprou os polícias, né? Cadê a polícia? A polícia não existe, pô? Na verdade, o Zed só vem depois que o cara que é aliado dele lá, o cara da loja de peões, chama ele, né? Porque vem ele especificamente. Isso é mais interessante. A polícia chegou, a polícia ali, ó. A polícia é o Zed, né? Seria mais interessante, né? Não, então, né? Porque assim, você não sabe até então o que vai acontecer. Chamou a polícia, né? Teve aquela confusão, o cara chamou a polícia, beleza. Né? Que coisa que, né? Aí que tirou aquele cara que tava dentro daquele armário lá, daquele baú, cara. Aquilo é muito estranho, cara. O Zed, ele é o vilão do Corvo, né? O ator que não. Não é ele, não. Máscara.
É do Máscara. Ah, o vilão do Máscara, é verdade. É isso que eu falava. É o vilão do Máscara, é verdade. Ele fazia um vilão de não sei aonde, é o vilão do Máscara, não é do Corvo, não. É, o vilão do Máscara, ele também tá no Suspeitos do Bryan Singer. Ah, verdade, verdade. Eu tô confundindo, ele é o vilão do Máscara. E Isso por mesmo. muito tempo ninguém esqueceu quem é o Zed. É. É incrível, né? Essa coisa de você caracterizar tão bem um personagem terciário do filme, né, cara? E é só. Tem vários, né? Nossa, Tem cara que você nem vê ele no filme e você já começa a cogitar, igual o Tony Horror lá. Tony Rock Horror. Que foi jogado pela janela, pelo Marcellus Wallace lá. Ele faz parte da mitologia do negócio, você nem viu o cara, mano. E aí, seguindo todo esse trajeto, e o filme te dá uma conclusão, sendo que, na verdade, não é uma conclusão, é o meio do filme, né? Só que ele tem aquele ar de tipo, agora acabou tudo bem, né? Tem desse que é o arco do Julius, né? É o fechamento do arco do Julius, que é uma coisa, só Evandro, aí você já vai. Que é uma coisa também que faz sentido com o cinema de artes marciais, aquele negócio do cara se iluminar e tentar outro caminho, né? Redenção, né? Então, e uma parada que esse meio do filme até talvez responda pra gente, porque nesse final, apesar de acabar meio que tudo bem, assim, entre aspas, ele deixa na dúvida, né, se o Julius se aposentou mesmo ou não. Mas se você observar o meio do filme, dá tudo a entender que sim, porque, por exemplo, nessa tocaia que os caras estavam no apartamento do Butch, ele não tá lá. O Julius não tá lá. E a ausência dele já responde pra gente. Ele não tá mais trabalhando com o Marcelo. Ele realmente se aposentou. Então, assim, se você prestar atenção no meio do filme, você sabe o final do personagem do Julius, né? E como o Adriano já tinha dito, né, e agora tocando para essa parte, eu gosto muito desse trecho que conclui a história do Julius e do Vincent, né? Porque é uma conclusão que não é o fim de nenhum dos dois, né? Porque o fim do Vincent é a morte e do Julius é a aposentadoria, mas mostra como eles chegaram até lá, né? É muito interessante nisso, né? Porque ele responde o como, né? Ele não responde o quê, mas ele responde o como. Porque tem esse erro aí da arma destravada, né? Que é na cena que pega a sequência daquele primeiro trecho dos dois. E aí o Julius já fica puto com o Vincent, né? Tipo, pô, você fez uma cagada no meu carro e tal, né? E aí ele liga pro Marcelo, e o Marcelo fala, vou mandar o Mr. Wolf, né? O Sam Wolf. E aí esse cara... só a reação do Julius já mostra o quão foda o cara é. Porque o Julius tá tão acelerado. No que ele fala que vai mandar o senhor, eu falei, não, então beleza, então tranquilo. Então tá resolvido. Caramba, por que você não falou antes que você ia mandar o cara? Beleza. Ele chega a ser até atrevido com o Marcelo, né? Manda o cara pra falar, né? Porra, né? Podia ter falado antes. Pô, eu só queria que você falasse pra mim, pra eu ficar calmo, que você vai resolver isso aqui. Aí ele, fica calmo, que eu vou resolver isso aí. Eu vou mandar o Mr. Wolf. Aí, tá vendo? Por que você não falou isso? Pô, é teu chefe, cara. Não fala assim que teu chefe. Não, e é legal, cara, porque a gente vê todo o Samuel Jackson lá, casca grossa, né? E aí depois ele puxando o saco lá do personagem do Quentin Tarantino, né? Nossa, esse café tá tão gostoso e não sei o que. Aí o cara leva um Aí tem uma parte do Sr. Wolf que eu acho engraçado lá, que quando eles terminam de limpar o carro, de catar os miolos do cara lá no carro lá, aí a cara começa, eles ficaram empolgados, né? Nossa, gente, ficou bom mesmo, ficou bom pra caramba. Eu falei, calma, gente, ainda não é hora de a gente se chupar. Aí e o Harvey Keitel manda bem, né, no Sr. Wolf, né? Ele manda bem pra caramba. Harvey Keitel rouba a cena e acho que em qualquer coisa que ele faz, ele é muito incrível. Bom. É muito bom. Queria ver mais coisas dele, ele tá muito sumido. Precisa fazer mais coisas. Então, aí depois deles limparem o carro, né, que dá todo o problema, limpar o carro... A mulher do cara vai chegar, né, porque o grande drama é esse, não é isso, o carro, é a mulher do cara chegar, né? Eles têm um prazo, né, porque tem que ser antes da mulher do personagem do Tarantino chegar, porque na hora que ela chegar, ele vai melar o esquema todo, né? O Mr. Wolf vai lá pra isso. Se ela chegasse lá e o Mr. Wolf estivesse lá e eles não tivessem terminado o negócio, ele ia matar ela. Sim, isso que eu ele vai lá pra ele. Exatamente. Ele é a garantia, né?
Ele é a garantia de que ninguém vai falar nada. Exatamente. Ele teria matado ela, teria matado o Tarantino. Sim. Bem, enfim, aí eles vão pra lanchonete, né? Depois que o Harvey Keitel lá, o Sr. Wolf, não dá uma carona pra eles, né? Aí... É a coisa melhor pra fazer, né, pô? Vai dar carona pro cara vai longe, né? Pô, não dá. Aí, cara, puta, aí esse trecho final é o Samuel Jackson domina o filme inteiro, né? Esse final do filme, né? Essas duas cenas. As duas Tem um cenas detalhe muito bom, é que impressionante. tá escrito Bad Motherfucker na carteira dele, velho. Isso é um detalhe muito bom, velho. Isso aqui é a carteira do Tarantino, que ele emprestou pra ele. Caralho, sério. O Tarantino é meio usado, né? O Tarantino parece ter 1,68m e quer usar uma carteira escrito Bad Motherfucker, eu acho meio... Você tem que estar... Ela tem que ter, tipo, pelo menos uma metralhadora na mão, velho, pra estar escrito Bad Motherfucker. Ousado, Evandro, ele não meteu uma panca de galã numa foto entre ele e o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt de galã, assim, isso é ser ousado, cara. Que essa cena, não só ele rouba a cena, como se a história lá que a gente tinha falado no começo se confirma, foi a cena que acabou dando de fato o papel pra ele, né? Que foi a forma como ele se desenvolveu no teste que os caras falaram, não, tem que ser ele. Tem que ser ele. Realmente, tinha que ser ele. Consigo imaginar outro ator fazendo essa cena da forma como o Samuel Jackson faz. É tudo muito redondo nesse filme, cara. Não, e outra quebra de expectativa, porque você tá assistindo um filme, o Tempos de Violência, né, que eu brinquei aí no começo, só que não tem final, não tem nada, cara. Esse Tipo, você título tá nosso esperando que vai dar merda nesse finalzinho aí, né? Mas não, tipo, dá uma quebrada assim, foda. Então, e além do subtítulo ruim, né, ela é uma quebra até com o próprio clima do filme, né? Porque o filme todo, ele tem uma violência onipresente, assim, a violência o tempo todo, assim, quando ela não tá escancarada, ela tá como uma ameaça de violência, assim, né? A intimidação, aquela tensão, assim, de que a qualquer momento alguém pode puxar um gatilho. E nessa cena, igual você falou, ele subverte isso, ele pega essa expectativa e fala assim, não, vamos resolver na conversa que eu não quero mais matar ninguém, eu quero mudar a minha vida. E inclusive ele é meio que o cara racional nessa cena, né? Porque o Vincent quer atirar nos caras, ele até impede que isso aconteça, né? Porque o Vincent já tinha puxado a arma e tava apontando nos caras, sabe? Não, o Vincent ainda fala pra ele. Pode falar. Não, o Vincent ainda fala pra ele, não, que ele dá os $1.500 que ele tem na carteira pro cara, né? Às vezes, cara, se você der esses 1.500 pro cara, eu vou matar todo mundo aqui. Por questão de honra, né? De honra, isso. Aí ele fala, calma, cara, porra, eu tô pagando ele os $1.500. E é pela vida dele. Porra, sensacional, cara. Muito bom. Essa leitura da violência glamorizada, da violência, eu acho uma leitura muito rasa do filme dele. Muito rasa, também acho. Eu também acho rasa. E que na verdade foi se demarcando como uma leitura rasa a cada filme que o Tarantino ia lançando, ia mostrando que não era nada disso. Não, nada a ver. E aí os caras reclamam que Era Uma Vez em Hollywood tem pouca violência, né? Olha Uma Vez em Hollywood, justamente por conta disso, né? Justamente para desbaratinar essa ideia aí de que glamoriza a violência e tal. Porra, não é. É uma outra coisa. Eu acho que é uma análise. Ele faz uma análise. Você tira dessa análise, diz mais sobre você do que sobre a análise que ele está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que esse filme todo, assim, eu nem acho que a intenção do Tarantino seja passar uma mensagem assim pro filme, exatamente. Mas eu acho que se você for tirar uma mensagem do filme, é que ele trata a violência como um problema, entendeu? Ele tá mostrando a violência ao filme como um problema social. E ele mostra como pessoas diferentes lidam com essa violência de forma diferente, entendeu? Tanto que todo o arco do Jules é sobre isso, né? É o Jules lidando com a violência da profissão dele, entendeu? Sabe? Ele se incomoda, ele tá claramente falando assim, pô, eu quero parar com isso. E aí ele enxerga aquelas balas que não pegam ele como um milagre e enxerga esse milagre como um sinal de que ele tem que parar. Do mesmo jeito, outros caras enxergam a violência como uma forma de resolver problemas. Então eu acho que ele apresenta a violência como um problema social e mostra como as pessoas convivem com esse problema social, entendeu? Eu concordo com a leitura de glamorização da violência é de alguém que não está prestando atenção no filme, sabe? Eu acho que a pessoa não tá lendo direito o que está sendo mostrado na tela.
Pô, e eu gosto muito do jeito que ele argumenta a própria. Tipo assim, ele falando que. Eu sempre falei essa frase e normalmente alguém morre depois que eu falo essa frase, né? E aí, tipo, mas eu nunca pensei nessa frase. E aí que ele vai desenvolver o argumento dele pra ele parar Sim. É muito foda. Final... É legal porque ele usa o trecho lá, né, o Ezequiel 25:17, para coisas diferentes ao longo do filme, porque ele meio que tá analisando a própria vida, né? Ele tá repensando as atitudes dele, né? Ele tá repensando a vida dele. É bem interessante mesmo o arco. Eu acho o melhor arco de personagem, inclusive. Porque ele é o personagem que tem uma mudança mais significativa, né? Os outros personagens ou tem arcos que são interrompidos por uma morte, né? Igual o caso do Vincent. E aí, claro, fica inconclusivo, né? Porque a vida do cara foi interrompida. Você vê como a coisa... essa coisa da troca dos blocos, né? Porque se fosse o final dele, fosse aquele lá que a gente tinha visto, ia ser anticlimático pra cacete. Porque no meio do filme ia contar a história de um outro personagem, e aí você ia falar, e os caras lá? Ia ficar, sabe, ia dar uma quebrada, assim, muito ruim, assim, pro filme, assim. Sim. Se esse filme fosse linear, seria chatíssimo. Eu concordo. Não funcionaria de outra forma. E a gente tem que falar aqui, aí o Tarantino falando que ele se inspirou muito em literatura para fazer, porque se fosse um livro, Pulp Fiction, ninguém ia perguntar para ele da estrutura, né? Porque a literatura você pode fazer isso, né? Você pode contar uma história, que aí você joga uma outra história no meio para poder desenvolver, né? A gente volta naquilo que a gente falou no começo. O cinema norte-americano é tão formulaico que questionam isso, né? O cara quebrou a fórmula. Pô, mas outros cineastas já fizeram isso mundo afora, com filmes que são utilizados como referência. Sim. E vocês estão falando isso porque é um filme norte-americano, porque é um filme de Hollywood, sabe? E mostrando que, não, gente, dá pra quebrar a fórmula, dá pra fazer outras coisas. Aqui no Kurosawa fazia isso. Pois é. A gente não falou da cara do Samuel L. Jackson no Oscar. Que ele mandou um fuck lá, né, na hora que anunciaram o Martin Landau. Nossa, aí não ele isso, mostrou a cara dele assim, falei, fuck, oh shit, não lembro exatamente o que ele falou. Ele não falou isso. É engraçado se não fosse trágico, né? Caramba, hein? Tudo bem, perdeu pra um cara incrível também, né? Pô, Martin Landau, pelo amor de Deus. Hollywood então, aí ganhou em Cannes, né, que é o principal prêmio, né, e tal. Né, que era para ser a Jersey, né, que produziu o filme também, né, que é o Danny DeVito, só que era para a Columbia distribuir, né, mas aí eles acharam meio violento demais, a Columbia saiu da parada, né. Outra citação ao filme que eu achei incrível, cara. Eu quando vou no cinema, eu assisto o trailer e vou, né, e na época, o Soldado Invernal, né, no final do Soldado Invernal, a lápide do Nick Fury lá, Caminho do Homem Justo, porra, eu fui no cinema e falei, puta que pariu. Aí a Fernanda, o que foi? Eu falei assim, não, pô, referência pro Pulp aqui, cara. E depois disso, quando o Thanos dá o estalo, né, quando o Nick Fury tá desaparecendo, ele solta um motherfucker, aí não Velho, inclusive, eu adoro o Samuel Jackson falando palavrão, velho, porque ele fala com gosto, velho, que é muito bom, velho. Tem que ter o cara pra saber falar palavrão certinho, cara, ele consegue. Cara. Sim. E o filme ganhou o Oscar de roteiro, então Bem, eu acho que a gente falou bastante coisa, cara, nada do que a gente fala é suficiente pra falar, pra dar pra dar justiça pra esse filme, cara, porque puta que pariu, viu? Os meus filmes preferidos. Demais. Assim, vai ter programas e programas falando do Pulp Fiction, cara, porque é uma coisa assim que é muito clássica e muito histórica, icônica, marcou a geração aí que não sabia o que era sadomasoquismo até assistir esse filme. Cara, pra mim, obra-prima, é legal demais, cara, falar desse filme aí. Talvez seja o meu filme favorito, é o filme que eu mais vi, cara. Eu vi várias vezes, Às vezes eu me pego assim, eu quero ver a cena do Bruce Willis lá, eu vou lá e coloco. Às vezes eu quero ver a cena da heroína, eu vou lá e coloco. É o filme que eu mais revejo, assim. Sim. Eu acho brilhante. Talvez seja o filme que eu mais gosto. Que nem a gente tá falando, são muitas cenas assim, pô, isso aqui, olha que icônico, tem até cena que virou meme, cara. O Tarantino fazendo meme antes dos memes, né? Tipo, né?
E assim, cara, é muito o de outra volta perdidão lá. Então. É muito bom. Tá no meu top 15, pronto. Tá no meu top 15. Sim. A gente vai encerrando aqui. Eu quero agradecer ao Alexandre, Cine Alerta, quinzenalmente. Como é que tá agora, Alexandre? Quinzenalmente, naquele mesmo esquema, às vezes sai o alerta vermelho, às vezes sai o alerta de spoiler. Visitem lá cinealerta.com.br e procurem Cine Alerta no Spotify e nas outras plataformas aí de streaming de podcast, a gente está lá. Se o pessoal quiser mais do Alexandre, lá no Cine Alerta, que voltará, Alexandre voltará aqui nessa temporada de Cinema Aventura, esse só foi o primeiro. Adriano, valeu, hein? Até mais, gente, valeu. Evandro, valeu aí o retorno, cara. Opa, sempre feliz por participar e sempre que precisar é só chamar que nós estamos aí. Evandro vai retornar aí para falar de coisas místicas aí, ó. O lado místico de Evandro vai aflorar. Gente, Cinema Aventura, daqui a 15 dias, outro grande clássico do cinema da aventura. Espero vocês lá. Valeu!